pessoal, tudo bem? Hoje eu entrevisto o aluno Leonardo Dalmaso Batistella. Ele é formado em Economia e aprovado no concurso ICMS Santa Catarina para o cargo de auditor. Oi, Leonardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Juliana, tudo bem comigo? Com você? Tudo Obrigado ótimo. pela entrevista. Vamos lá. Leonardo, hoje nós vamos conversar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho da sua vida de concurseiro, né? Da sua rotina de estudos, dos seus desafios, até a sua aprovação, tá? E para começar, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você e por que que você decidiu assim pela carreira pública. Certo. É, Como que eu decidi pela carreira pública? Vamos lá. Eu, com 19 anos, eu passei na EPCAR, na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E aí eu tive uma formação militar, regime fechado, né? Só saía nos fins de semana. E lá a gente tem uma formação assim que a gente valoriza muito o que vem no caso da União, os recursos. Então, a farda que você usa, o que você come lá, então é super valorizado. Então, vem numa doutrina, eu tive uma educação numa doutrina assim. Quando eu saí, aí eu fui para a Academia da Força Aérea e eu saí da academia. E voltei e fiz a faculdade de Economia em São Paulo. Terminei a faculdade, consegui um estágio, depois fui efetivado no setor privado e comecei a trabalhar. Nisso eu senti muita falta desse valor que tinha de você dar valor, contribuir mais com a sociedade, conseguir fazer um pouco mais de diferença. No setor privado eu ficava um pouquinho frustrado porque você está trabalhando para um empresário, você está trabalhando para uma empresa, melhorar seus resultados. E aí eu senti um pouquinho falta de contribuir um pouco mais com a sociedade. E aí isso sempre ficou na minha cabeça, e aí eu decidi que eu devia tomar um caminho diferente. Aí eu saí do trabalho e comecei a dar uma olhadinha de como que funcionava a carreira pública, quais os melhores cargos, né, como que eu poderia me engajar para seguir uma carreira nesse sentido. Uhum. E me conta como você conheceu a LS Concursos e por que que você decidiu pela nossa consultoria? Bom, depois que aconteceu isso, eu comecei a pesquisar sobre concursos públicos. Eu vi que era um mundo enorme. Tinham diversas variáveis, diversas empresas, não era algo simples. Era algo que eu já tinha passado uma vez no EPICAR, que é estudar, mas não num nível tão grande e tão alto quanto os concursos públicos, né? Basicamente os de mais alto nível. Então, minha namorada, ela me indicou a LS que uma amiga dela havia usado e havia sido aprovada. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre a LS e vi que era uma empresa que já estava no mercado há um bom tempo, já tinha uma expertise em concursos e poderia agregar no meu início, principalmente. Você começa a pesquisar, você começa a mexer um pouquinho nesse mundo dos concursos, e você percebe que não vai ser uma jornada tão fácil. Você vê, eu li os depoimentos dos aprovados, então eu via que poderia demandar tempo e que eu poderia conseguir algum valor de alguém que tivesse uma experiência. Eu sempre pensava assim, e aí, antes de fechar com a LS, eu pensei assim, poxa, que de bom a LS pode me trazer, ou que de bom uma empresa pode me trazer nesse ramo. E aí eu só vi o lado positivo, porque se eu tivesse sem ninguém, era eu e os estudos. Como a consultoria, seria meus estudos, os livros e alguém para me ajudar nessa jornada. Então, se eu não gostasse, eu sairia, se eu não me adaptasse, eu sairia, mas se eu percebesse que poderia agregar algum valor, eu ficaria. E foi isso que aconteceu, com os planejamentos, com
toda a forma de trabalho da LS só me acrescentou, na verdade, me aprimorou e eu não iniciei tão perdido ou tão não orientado. Uhum. E quanto tempo você chegou a estudar com a LS? Eu fiquei 1 ano e 8 meses aproximadamente com a LS. Uhum. Então, desde o início, assim que eu deixei a empresa privada e tomei a decisão para estudar, eu já comecei com a LS. Eu vi que seria algo positivo, que eu já começaria com alguém me orientando quais passos podem ser dados no início, para onde que eu tenho que coordenar os meus estudos, como eu tenho que fazer. Então, desde o início já foi com a LS, foi ótimo. Me fala um pouquinho, assim, da importância que a LS teve na sua preparação. Assim, foi para mim, eu considero como fundamental, porque apesar de eu estudar muito e algumas vezes eu modificar um pouquinho o planejamento que a LS me mandava, eu considero como fundamental, porque ela me encaminhava o planejamento, por mais que eu mudasse uma coisa ou outra, eu estava seguindo uma, um método de estudos que eu já vi, que eu já havia pesquisado e que eu via que tinha resultado. E também, quando eu comecei a fazer com a LS, eu percebi que esse método iria fazer com que eu tivesse um rendimento melhor. Porque é difícil você fazer um planejamento com as horas marcadas, com quais matérias você vai estudar, não é algo fácil, é algo que demanda tempo. Então, você já recebendo isso pronto, você tendo um acesso ao seu consultor no tempo que, assim, claro, acho que são 2 dias úteis ou 1 dia útil para responder, já era uma mão na roda. Eu já ganhava o tempo que eu poderia perder com isso estudando. Então, para mim, eu considero como fundamental. Me fala um pouquinho da sua interação com o seu consultor, né? E a sua adaptação inicial, como é que foi? Primeiramente, quando eu comecei a LS, eu queria fazer a prova para o Banco Central, né? Sou formado em economia, falei, poxa, eu vou voltar, vou tentar o Banco Central. Aí quando você começa a perceber, pesquisar, aí eu fiz a primeira entrevista com o consultor, passei para ele um pouquinho, aí você vai vendo que não é assim, claro, você pode focar no concurso dos seus sonhos ou num concurso específico que você queira, mas quando você começa, você fica um pouquinho perdido. Depois disso, eu fui conversando com ele e fui vendo que haviam outros cargos tão bom quantos e que seria ideal, seria melhor para eu estudar para o concurso. Então a conversa inicial foi ótima. No começo foi um pouquinho perdido. Depois comecei a estudar um pouquinho para Receita Federal, né? Até adquirir a base, e depois eu ampliei e fui para a área fiscal, que aí eu conseguia captar mais matérias, isso no pré-edital, né? Eu conseguia incluir mais matérias e ficar aberto para outros concursos, né? Não só alguns concursos específicos. E sobre a relação com o meu consultor, eu achei que foi uma relação bem madura, assim, desde o início. Então, no começo você vê um pouquinho de ansiedade, você quer que seu consultor responda toda hora, a cada minuto, você manda o e-mail para ele, você quer que ele responda na hora, mas depois você vai aperfeiçoando. Então, a gente fica um pouquinho ansioso no começo, mas depois, conforme você vai se adaptando, vai adquirindo mais conhecimento do conteúdo das provas, você começa a ficar mais tranquilo. Que aí você se planeja, você estuda um pouquinho, você manda uma mensagem com uma opinião, ele responde depois de um tempo, mas aí você já vai adiantando, vai fazendo outros pontos. Aí foi ótimo, achei que foi bom. Tinha dia eu demandava um pouquinho mais dele, mas acredito que nada demais, assim, nada fora da curva. Foi muito boa a relação. Não tem que reclamar, não. Leonardo, me conta um pouquinho da sua rotina. Como é que era a sua rotina, assim, antes de sair o edital, né? Você conciliava com o trabalho, os seus estudos,
ou você se dedicou 100% aos estudos? Eu me dediquei 100% aos estudos. Quando eu tomei a decisão de sair da empresa, de seguir, de tentar uma carreira pública, eu fiz um planejamento tanto financeiro quanto emocional. Eu conversei com meus amigos, conversei com a família, e aí eu decidi, eu vou sair do emprego que eu tenho, da empresa privada, e vou começar a estudar, focado em estudar sem, sem desviar meu foco. Essa conversa foi bastante importante, né? Tanto para a família quanto para mim. Em termos emocionais também foi muito boa, porque aí você não sente tanta pressão, né? As pessoas te entendem, isso dá uma tranquilidade maior para você estudar. Então, eu fiquei voltado 100% para os estudos. Aí eu morava em São Paulo sozinho já, eu fechei o contrato de aluguel, voltei para casa dos meus pais, né? Liguei para minha mãe e falei, mãe, ó, essa é a decisão que eu vou tomar, se ela me apoiava, né? E eu ia fazer isso, que uma hora ia passar. Mas eu estava voltando determinado para conseguir isso. No começo foi um pouquinho mais difícil, né? Mas minha mãe às vezes falava, a minha amiga do não sei quem conseguiu uma vaga, não sei em qual empresa, você não quer entrar? Você não quer ir? Porque ela me via o dia inteiro trancado em casa, né? Uhum. Com a porta fechada, eu falava, não, essa é a decisão que eu tomei, eu vou até o final, focado. E aí deu super certo, mas foi 100% estudando em casa. Uhum. Me fala do que você achou do planejamento da LS no pré-edital. Você teve alguma dificuldade? Não, eu achei o planejamento da LS ótimo, assim, qualquer tipo de dúvida ou de, de mudança no planejamento que eu pensava, essa matéria eu preciso estudar mais, ou essa matéria eu tô um pouquinho, eu preciso fazer mais exercícios. Eu sempre conversava com o meu consultor. Então, se ele estava disponível, a gente alterava e modificava o planejamento, incluía mais matérias ou diminuía um pouco a carga, repetia algumas outras matérias. E às vezes eu mesmo fazia um pouquinho de modificação. Então, como eu estava estudando muito, às vezes eu adiantava um pouquinho o planejamento que vinha da LS e eu incluía um pouquinho mais. Em vez de eu adiantar a meta, eu me sentia mais confortável em deixar a mesma meta e as horas que eu conseguia fazer a mais do planejamento, eu colocava as matérias numa ordem um pouquinho parecida com o planejamento para melhorar no que eu estava tendo dificuldade. No começo eu queria adiantar a meta o tempo inteiro, aí eu fiquei adiantando meta, né, correndo, parecia que eu estava correndo contra o tempo, mas depois eu fui me adaptando. Eu pegava o planejamento direitinho, que era super bem feito, né, com a carga horária, então, e aí depois eu seguia aos poucos e ia acrescentando, ia conversando com o meu consultor. Uhum. E como é que era a sua rotina no pós-edital, né? Quantas horas diárias de estudo? Você teve que abdicar de algo? Eu não cheguei a comentar no pré-edital. No pré-edital eu fazia assim, a média que eu tinha de horas por dia, basicamente era digamos, de 8 a 10 horas por dia. Então, eu sempre cumpria isso. Geralmente eu tentava fazer 3 ciclos de 3 horas, mas aí dando 9 horas por dia. Mas eu fazia assim, quase líquida. O pessoal começa fala muito de horas brutas, de horas líquidas. Sim, eu fazia 3 horas de 3 disciplinas, isso no pré-edital. E tentava adiantar um pouquinho mais. Se eu sentia que à noite eu estava com mais disposição, ou se eu terminei um pouquinho mais cedo e eu aguentaria um pouquinho mais, aí eu faria mais 1, 2 horas. Então eu acho que chegava uma média de 10, 11, tinha dia que eu fazia 12 horas. E no pós-edital é pauleira, né? E no pós-edital é bastante exercício, e aí a parte de exercício que você erra, eu já colocava no planejamento, embaixo do planejamento da LS, eu já colocava o que eu via que eu tinha que
que revisar, então eu fiz exercícios de lei de licitação, da lei de licitação, e eu não fui muito bem, eu já colocava embaixo para pelo menos eu dar uma lidinha. E aí eu acho que eu fazia assim umas 11, 10 horas, era assim, sem parar. Dependendo de como eu ia nos exercícios, porque depois você vai ficando mais rápido, né? Uhum. Eu conseguia fazer assim bastante horas. E, e era de domingo a domingo também. Assim, eu já conversei com outros aprovados também que conseguiam ter um dia de descanso ou outro. Eu acho que vai de cada um. Mas eu estava muito focado, então eu não parava mesmo. Eu estudava de domingo a domingo, acordava às 6 horas da manhã, às 6:30 eu já estava sentado. Para mim não tinha tempo ruim. Eu gostava de estudar e aquele era meu foco. Então, eu não. Claro que eu abdiquei bastante dos meus amigos, mas foi da conversa inicial. Todos sabiam, todos estavam cientes do que eu estava fazendo. E eu foquei naquilo. Eu não desviava do foco, não. Então, eu sentava ali e estudava. Eu não cedia. Ah, tem um churrasco aqui, tem uma festa, não sei o que, até festa da minha avó, eu não fui de aniversário. Então, você abdica bastante. Eu saía pouco de casa, eu saía só para dar uma voltinha no bairro, para, né, desfocar um pouquinho dos estudos. Então, foi bastante abdicação, mas eu não ficava triste, porque eu estava focado, eu sabia o que eu estava fazendo, eu queria estudar, eu gostava de estudar, que eu ia chegar. Então, para mim, não foi tão difícil quanto eu já ouvi pessoas falando, né? Mas isso eu acho que vai de cada um. Uhum. Vamos falar agora. Me fala o que você achou do planejamento da LS no pós-edital, né? Me fala como é que foi reprogramada a sua revisão de conteúdo. Tá. O planejamento da LS no pós-edital, quando saiu a prova de Santa Catarina, o pessoal estava, assim, a maioria dos candidatos que iam fazer a prova estavam estudando para o ICMS Goiás, né? Então, assim que saiu Santa Catarina, a gente ficou naquela dúvida, poxa, eu estudo para esse e depois eu estudo para esse outro concurso, eu estudo só para um, eu tento o que está mais longe. A gente ficou nessa angústia assim, mas aí sentei com o consultor, a gente terminou o pós-edital de Goiás, foi produtivo, e, e começou de Santa Catarina. E o planejamento o que mudou assim foi mais exercícios, e aí como a parte básica, né, o conteúdo base, eu tava bem, estava dominando, a gente colocou mais carga horária para as matérias específicas ou que tinham mais peso, que na época era legislação tributária, TI, acho que contabilidade também pesou um pouquinho, mas aí já é uma matéria que você não para de estudar nunca. Então, incluiu essas matérias com peso maior, um pouquinho mais difícil, e as outras eram revisão por exercícios. No caso, eu deixei de fazer um pouquinho exercícios sobre matérias específicas, então você pega a parte de direito administrativo, uma bateria de 50 questões só de um assunto. Não, eu comecei a mesclar. Então a gente mesclou os conteúdos, então era como se fosse um simuladão. E aí essas matérias mais básicas, que era a parte só de revisão, a gente fazia via simulados. O que a LS fez, que eu apliquei em Santa Catarina, foi no pós-edital de Goiás, eles colocaram a parte de contabilidade, foram vários simulados assim montados de exercício, vários. E aí eu apliquei isso para Santa Catarina. Então toda vez e eram provas de contabilidade. Então toda vez que eu ia estudar contabilidade eram mini simulados assim, mini entre aspas, porque eram bastante questões. Mas e isso, assim, eu achei que deu bastante certo esse tipo de planejamento. Se eu não me engano, eu errei uma questão só de contabilidade, tinha um monte. Aí ficou bem bacana, eu gostei bastante, mas foi insano, né? Você não para. É o tempo inteiro estudando e alto nível, né? Uhum.
Me fala um pouquinho da sua vida pessoal durante os estudos, né? Você teve o apoio da família? Olha, eu tive o apoio da família. No comecinho foi um pouquinho mais difícil, mas eu acho que ao longo do tempo que eu fui estudando, meus pais, né, que estavam em casa, minha namorada, elas, mais minha mãe e meu pai, eles perceberam, eles começaram a se sentir um pouquinho mais confiante. Então, conforme eu fui fazendo as provas, algumas provas, né, de outros concursos na minha preparação, eles viram que eu estava conseguindo chegar, que eu estava levando a sério. Então, teve essa confiança um pouquinho mais, aí ficou um pouco mais sossegado. Mas no começo tem sempre aquelas perguntinhas, né? Ah, você não quer voltar? Você tem certeza? Você vai ficar quanto tempo estudando? Isso demora, é muito difícil. Mas isso, minha namorada também foi super, assim, apoiou demais, porque no domingo, às vezes eu ia ver ela, eu levava o livro. Então eu dormia lá do sábado para domingo, e domingo, 6h30, eu acordava, ela ficava dormindo e eu estudava. E, assim, passou carnaval, passou Réveillon, e eu estava estudando. Eu estudava no carnaval, estudava depois do Natal, e ela entendeu, mas sempre foi uma conversa inicial, né? E eu sempre deixava muito claro. Algumas vezes eu ficava nervoso com as outras pessoas que estavam em volta, que eu falava assim, ó, não adianta você me chamar. Eu vou ficar aqui estudando. Eu vou ficar estudando, eu não vou para o churrasco, eu não vou para o aniversário, eu vou ficar aqui, que eu quero estudar, eu quero passar, e só isso. Aí às vezes eu ficava um pouquinho nervoso, mas o bom é que, assim, para mim, no momento de estudo, eu não tinha que estar preocupado com nada. Então, eu colocava isso na minha cabeça. Que às vezes você fica com peso na consciência, e isso eu entendia que poderia atrapalhar os meus estudos. Então, na hora que eu sentava lá, eu queria não ter nada, nenhum peso na consciência, nenhum tipo de influência na, 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 na minha cabeça para eu estudar o mais focado possível. E aí eu fazia isso. Uhum. Em algum momento você pensou em desistir? Olha, eu fui muito determinado quando eu saí da empresa privada para tomar essa decisão. Então, eu tomei a decisão muito certa do que eu ia fazer, bem focado. Então, assim, sinceramente, eu nunca pensei em desistir. Eu sabia que um dia ia dar certo. Nem que eu ficasse lá 5, 6, 7 anos, independente do tempo que fosse preciso. Então, eu sempre fui bastante, assim, confiante que, estudando, me dedicando ali, eu via minha melhora, eu via a evolução, eu fazia as provas, eu chegava perto, batia na trave, igual eu falo. Então, eu não pensava em desistir. Eu fui tocando, assim, sempre melhorando, sem pensamento de desistir, porque senão você se coloca para baixo. E uma prova, na hora da prova ali, na hora do vamos ver, a confiança tem que estar alta, tem que estar boa, assim. Eu acho que tem bastante importante você ter confiança na hora da prova. A prova de Goiás, se eu não me engano, eu estava muito ansioso no dia da prova e eu acabei cometendo alguns erros que eu não cometia. E na prova de Santa Catarina eu fui mais confiante ainda, falando, não, vou passar, vamos lá, vou gabaritar a prova inteira. Eu sempre falava isso. Poxa, sou eu e a prova. Se eu chegar lá e acertar todas as questões, eu vou passar. Não é possível que eu não passe. O problema é acertar tudo. Mas aí eu ia lá para acertar tudo. Aí chegava e você baixa um pouquinho, né, o percentual. E então eu ia confiante. E deu certo. Naquele momento assim que você estava mais cansado, né, estressado, o que que você fazia para reduzir o estresse? Nossa, tinha alguns momentos à noite, assim, quando você já está exausto de estudar, é complicado. Teve um período também que eu não enxergava, a vista começou a ficar embaçada, de tanto que eu estava lendo. Aí eu fiquei desesperado, né? Eu falei, nossa, não estou enxergando mais, como que eu vou estudar amanhã? Esse era o pensamento. Como que eu vou estudar amanhã se eu não estou enxergando, não conseguia ler?
né? Aí você começa a ficar nervoso. Aí fui no oftalmologista para ver o que era. Ele falou: ó, você tem que sair mais, você tem que caminhar na rua, mudar o foco da sua vista, que assim não está rendendo. Aí, então você fica. Tem momentos que você fica muito cansado, que você tem que dar um timing, vai percebendo o seu corpo ao longo como ele reage ao longo do estudo. Então, dependendo do dia, quando eu chegava, sei lá, 8 horas, eu já tinha estudado, digamos, 8 horas no dia, né? Faltava 1 hora para eu completar. Mas se eu estou extremamente cansado, eu acho que é válido você dar uma descansada, dar uma relaxada. No outro dia você acorda com o gás de novo. Então, eu parava um pouquinho, sabe? Quando chegava esses momentos de cansaço, eu dava uma parada, mas sempre com a cabeça, não, tá, amanhã eu volto. Amanhã eu tô estudando de novo. E às vezes saía para caminhar, né? Uhum. Porque eu não me sentia um pouquinho mais cansado. Uhum. Mas era mais ou menos isso. Esse eram os momentos. Estresse eu passava pouco, porque eu já tentava resolver na hora. Então, se vinha alguma coisa, eu falava, olha, eu não vou pensar nisso. Falava, vinha alguns assuntos familiares, né? Alguns assuntos da namorada, eu falava, ó, isso eu não vou pensar porque eu vou estar focado aqui. Então, era assim, aí eu desestressava um pouquinho e tentava. Porque no outro dia você tá novo. Se não tiver nenhum tipo de preocupação na cabeça, que às vezes é difícil de tirar, né? Eu tentava não fazer com que não entrasse, porque aí depois de tirar é difícil. Aí no outro dia você tá novo, você começa do zero. Uhum. Então, sem estresse, sem nada, só focado nos estudos. Você tinha alguma tática para manter o foco nos estudos? A tática era o meu foco, era a determinação, era o que eu queria, onde eu queria chegar. Então, toda vez que eu me sentia um pouquinho cabisbaixo ou ficava um pouquinho cansado, eu lembrava da minha decisão, do porquê eu estava lá e de que eu estava evoluindo, que uma hora ia chegar, a minha hora ia chegar, e se eu fosse pouquinho por pouquinho, já estava bom, né? Então, a tática era... Não, eu não sei, a tática eu acho que não tem uma tática para todo mundo. Minha tática era sentar ali, focar ao máximo. Em termos de estudo, assim, o que eu posso falar é que cada matéria eu tentava sentir qual o tipo de dificuldade que eu estava tendo, como que eu estava interpretando, por que eu estava errando um pouco mais na matéria, e eu anotava no próprio planejamento da LS, que era o material que ficava do meu lado. E aí, dentro desse planejamento, como ele era semanal, quando eu pegava na semana o planejamento e sentia dificuldade numa matéria, eu anotava embaixo para já tentando fazer uma programação para o planejamento da semana que vem. Assim, essa matéria eu não fui muito bem. Tá, tudo bem, mas eu não vou ver isso amanhã já, porque vai estar muito vivo na minha cabeça. Mas eu tenho que ver daqui uns 4, 5 dias para reforçar. Então, vai ser segunda-feira ou terça-feira da semana que vem, eu vou tentar encaixar no meu planejamento uma leitura da Lei Seca, uma bateria de 30 exercícios disso aqui, ou uma leitura do material indicado, ou do livro que você se adaptou, que você gosta, desse capítulo. Então, aí eu terminei aquela disciplina, sentia dificuldade, se eu fosse ler o livro, eu ia no livro fazer uma bolinha e anotava no material. Então, eu fazia um pouquinho disso. E tática de pós-edital, que era simulado, né? Simulado. Fazia, chegava, sei lá, 3 semanas antes, umas 4, 3 semanas antes, aí eu colocava simulados da prova picado nos dias da semana, segunda, quarta, sexta, terça, quinta. Então, eu tentava fazer isso. Uhum. Me fala um pouquinho, como é que ficava seu emocional, assim, naqueles momentos antes da prova, né? Você conseguia ter uma noite tranquila de sono? Não. Eu ficava super ansioso, não dormia. Nossa, é um caos, né? Porque você vai fazer aquela prova, aí geralmente você vai viajar, né? Então aí você vai ficar num hotel, você vai ficar num hostel, enfim.
Eu tentava não ficar num hostel, eu via que o pessoal ficava, porque eu queria ficar completamente isolado, porque eu já ficava ansioso. Imagina vendo um monte de gente. Eu não gostava, eu tentava me isolar um pouco, assim, e não dormia. Você deita na cama, você vira para um lado, vira para o outro e não dorme. Então, eu tentava diminuir um pouquinho uns 2 dias antes de viajar, dar uma diminuída na carga horária, assim, para começar a relaxar e meditar. Eu meditava, assim, antes de dormir. Então, deitava a cabeça no travesseiro, assim, e tentava tirar minha ansiedade da cabeça e ficar bem quietinho. Então, como se eu estivesse tirando aos poucos, mentalizando a prova. Eu mentalizava eu sentado na cadeira, fazendo as questões, marcando o gabarito, sabe? Eu ficava mentalizando bastante isso. Principalmente nos 4 dias antes da prova, eu mentalizava muito. Como que ia ser eu sentado, como que eu ia responder, qual alternativa eu ia pôr, até isso eu falava, ficava assim de olho fechado, A, D, E, assim, que eu estivesse marcando, sabe? E para ajudar a controlar a ansiedade, mas falar que eu dormia, não, 2 da manhã você tá virando para lá e para cá. Aí, uai, acontece, eu não sei, tem que ir preparado. Você começa. Eu também eu trazia pensamentos positivos. Então, você está preparado, você vai confiante, senta lá, você estudou. Então, eu ficava conversando comigo mentalmente. Você vai sentar lá, você vai fazer a prova, você se preparou, você faz essa matéria primeiro. Inclusive, a LS fornece, né, pré-prova, uma estratégia de prova que eu utilizei. Eu quase memorizei a estratégia pré-prova. Eu lembro que o meu consultor, uns 2 dias antes, me mandou uma mensagem no Instagram falando para ler bastante, para não se perder no tempo. E eu li umas 4 vezes, assim, 2 dias antes, um dia antes, essa estratégia. E deu, assim, faz diferença. Isso ajudava você a ficar mais calmo, você chegar preparado, sabendo o que você vai fazer na hora da prova. É claro que às vezes você abre uma matéria, está muito mais difícil do que você espera, mas se você está bem preparado, eles te dão um roteirinho, mas você pode adaptar também um pouquinho. Poxa, é uma sugestão, na verdade, né? Uhum. Então, você pega ali, você vai fazer primeiro contabilidade, direito tributário, não sei o que, para você ir ganhando confiança na hora da prova. E você, conhecendo você mesmo ao longo do seu estudo, você sabe que matéria você é melhor ou não. Então, eu usava essa estratégia para tentar acalmar a ansiedade, mas é difícil, assim, né? Também, eu, na prova de Goiás, eu fiquei no cadastro de reserva e, assim, eu errei as 3 primeiras questões que eu fiz na prova. Peso 2 de contabilidade. Eu devo ter ficado por poucos pontos ali, entre o cadastro de reserva e o aprovado nas vagas. E isso foi ansiedade pura. Depois eu fiz uma ótima prova e é ansiedade. Porque eu lembro que eu abri a prova de contabilidade e minha mão tremia, assim, de ansioso. Eu demorei para dormir, o ar-condicionado do hotel fazia um barulho danado, então tava um calor em Goiás e o ar-condicionado gritando dentro do quarto, eu já não conseguindo dormir, mas você vai tentando acalmar a mente, assim, pensando positivo, trazendo lembranças boas e mentalizando a prova, o dia da prova, né? Eu também, antes de entrar no local de prova, nos prédios, né? Eu ficava um pouquinho mais afastado do pessoal e tentava fazer algumas atividades físicas. Sim, parece meio maluco, mas eu tentava me alongar bastante, assim, então eu ia para um cantinho lá, eu alongava, eu respirava melhor, então, né? Então eu tentava fazer um tipo de alongamento. Eu não lembro se eu cheguei a fazer uns polichinelo ali, porque eu ficava envergonhado, que vai parecer aquele doido que tá ali, né? Mas eu tentava me afastar um pouquinho e fazer uns alongamentos. Era isso, para controlar a ansiedade. Leonardo, a gente já comentou bastante, né, dos seus perrengues aí pela vida de concurseiro.
de toda a dificuldade que você já enfrentou, agora Uhum. vamos para aquela melhor parte, né? A parte que você vê o seu nome na lista dos aprovados. Você Tá. consegue me descrever a sensação? Olha, descrever assim, acho que falando, eu consigo falar, mas o que eu senti, não. É muito bom, assim, foi uma sensação de dever, meio, assim, dever cumprido. É, eu, quando eu vi o nome ali, eu lembro que eu estava em casa, assim, você fala, putz, consegui, né? Eu lembro que, na verdade, quando você sai da prova, assim, você tem meio que uma confiança de que você fez uma boa prova, sabe? Eu acho que, assim, a prova veio para mim, então você sai confiante, mas aí quando você vê o nome, eu, assim, falava, nossa, pô, consegui. Não sei como. Tá lá, tava estudando, estudei, deu certo. E aí você abraça os familiares, né? Agradece, comemora, faz churrasco, né? Aí foi festa. É maravilhoso. É muito bom. Me fala uma coisa, você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Olha, eu indicaria. E o porquê é o que eu cheguei a comentar. É assim, o que você tem a perder contratando a LS? Na verdade, você só tem a ganhar, porque a LS já tem anos de experiência no mercado, ela já sabe, então ela pode te dar um a mais, principalmente no início. Então, você está estudando o seu material, você está disposto a estudar, por que não alguém que pode contribuir com você, te ajudar nisso? Então, eu só via parte positiva, né? Eu só via, eu só via algo para agregar. E, de fato, agregou, porque tem o planejamento, tem pessoas experientes e que já passaram por isso lá, que são os consultores. As pessoas que fazem o planejamento já viveram essa jornada. Então, só pode trazer valor para onde pro que você está buscando. Não é fácil esse mundo dos concursos, e se você tiver alguém para te ajudar nos momentos difíceis ou alguém para contar, eu vejo como positivo. Ainda mais indicação de material, são vários no mercado, você pode ser enganado fácil. Então, você fica meio perdido qual material comprar, qual material usar, qual concurso é bom, como que você está perante os outros candidatos. Isso a LS fornece. Para mim, como eu disse que foi fundamental na minha aprovação, eu recomendaria. Aí vai da questão, se você se adaptar, se você não se adaptar, tudo bem, você busca uma uma outra forma, mas eu acredito que você vai perceber o valor que traz e vai continuar. Então, eu recomendo sim. Qual conselho você poderia dar para aquelas pessoas que estão começando o concurso agora, né, os estudos, e para aqueles que já têm já uma bagagem, mas ainda não alcançaram a aprovação? Tá? Para quem já tem uma bagagem e está aí na luta, né, estudando bastante, continuar. Não parar nunca, focado, uma hora vai dar certo. Pensamento positivo, não desiste nunca. Então, essas pessoas têm que continuar, vai ver o jeito, onde você está ruim, o que está faltando, e vai atrás, sem desistir. Tenta uma vez, não deu certo, tenta outra até conseguir. Então, a persistência aí, o foco é sempre lá em cima para não parar. Então, não desiste. E para quem está começando, geralmente você tem parece uma vontade a mais, né? Quando você está começando, é oba, oba, nossa, que legal, eu vou começar a estudar, eu vou conseguir lá. Então, não deixar essa vontade, essa alegria de começar a estudar passar, entendeu? Então, sempre ir devagarzinho, focado, não entender bastante, entender onde você está pisando, né? Conversar com a sua família, deixar tudo bem claro, né? Se tiver que abdicar, abdicar, tá disposto a seguir essa jornada, sabe? Entender o que pode demorar,
né? Entender que você vai passar por momentos ruins e momentos bons. Então, preparar seu psicológico para esse tipo de que eventualmente vai vir aparecer essas dificuldades. E aí, toda vez que aparecer isso, você lembrar daquela alegria de começo, da decisão que você tomou que ia ser, que ia ser um cargo público, começar lembrar desse ímpeto inicial e ir estudando, e com calma. No começo você acha que você não entende. Eu lembro que eu passei 7 meses estudando direito administrativo. Eu fiz um simulado depois desses 7 meses, fiz um simulado da Receita, e eu acertei 2 questões, acho que de 15. Eu falei, poxa, não sei nada de direito administrativo, e já está 7 meses aí que eu estou estudando. Não, vamos de novo. Comecei de novo, que é um processo de amadurecimento. Você começa a pegar familiaridade com a matéria, tudo no começo é muito difícil, é muita coisa, mas aí você vai devagarzinho, entendendo, depois vai melhorando, vai aprimorando, aí a LS vai te ajudando, então eu acho que é mais isso para quem está iniciando, não perder essa alegria, ir com calma, conseguir controlar um pouquinho a ansiedade, igual eu falei que eu estava adiantando meta sem parar, vai percebendo, dosando, sentindo, que no começo também você vai começar a se conhecer nos estudos, né? Como você estuda, o que é melhor para você, então você vai pegar um material e vai errar, então você errou esse material, vai para outro, não tem medo, não é para ter medo das coisas no começo. Saiba que pode demorar um pouquinho, mas que você tá determinado a cumprir até o final esse objetivo que você colocou. Uhum. Leonardo, eu quero te agradecer pela entrevista, por compartilhar com a gente toda a sua trajetória, seus desafios, né, que enfrentou ao longo da sua vida de concurseiro. Eu quero também te parabenizar em nome de toda a equipe da LS, né, pela sua aprovação e agradecer pela confiança, né, em nossa consultoria. Muito obrigada. Obrigado vocês. Eu só tenho a agradecer a LS, né? Ela foi muito importante para mim. E foi muito boa, assim, tanto o meu consultor quanto o material indicado. Às vezes você tem um contratempozinho que você fala, não, meu Deus, eu não me dou bem com esse material, mas é só você conversar e ter calma, né? Então, na verdade, eu que gostaria de agradecer, porque de fato me agregou bastante a LS para mim e eu consegui cumprir meu objetivo antes do que eu imaginava ainda. Não sei se eu estava muito, assim, muito bitolado, né, que eles chamam, mas deu certo, graças a Deus. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você. Meu recado agora é para você que está na dúvida aí sobre a carreira pública. Entra lá no nosso site lsensino.com.br e conheça a nossa metodologia. Saiba que para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo. Tá bom? Um abraço a todos.